palmeirenses, bora falar do Verdão? Fala galera, segunda-feira, gente, segue o líder, né? Segue o líder. Por enquanto, ainda tem jogo aí pelo Brasileirão. Juventude joga hoje ainda com o Atlético Mineiro. Agora, daqui a pouquinho tem jogo aí do RB Bragantino contra o Mirassol. E o Bragantino aí tá em terceiro no Brasileirão, tá com 13 pontos. Podendo chegar a 16 caso consiga uma vitória, e se conseguir com 2 gols de diferença, pode virar líder aí do Brasileirão. Vou deixar a tabela aqui do lado para vocês darem uma olhada. O Palmeiras tem 5 gols como saldo, né, na tabela do Brasileiro, e o Bragantino tem 3 gols. Então, se o Bragantino ganhar do Mirassol de 2-0, o jogo vai ser na casa deles. Se ganhar de 2-0 lá, vai ficar empatado com o Palmeiras. E pode ser que, dependendo ali da questão dos cartões, se eu não me engano, vai ser o desempate. Então aí eu já não sei se o Bragantino fica líder ou não do Brasileirão. E se eles conseguirem aí um 3-0, por exemplo, já vai virar líder do Brasileiro, e pelo saldo de gols, né? Então vamos torcer aí pro RB, quem sabe, se ganhar do Mirassol, pelo menos que seja de 1-0, ou talvez um empatezinho ali para não subir muito na tabela. Mas vamos ficar de olho nesse jogo aí, vamos secar, porque vai ser muito importante pra gente. E por enquanto somos líder do Brasileirão, né? Palmeiras conseguiu uma vitória muito importante sobre o Vasco, jogando fora de casa, mais uma vitória fora de casa aí. Palmeiras está embaladaço nessa sequência, né? 18 jogos, se eu não me engano, ganhando e empatando, né? Sem perder ali como visitante. Então, o Palmeiras vem muito bem. Flamengo perdeu aí para o Cruzeiro 2-1. Teve gol do Gabigol aí no fim do jogo, de pênalti. A Arrascaeta também fez um golaço. O Caio Jorge fez outro golaço também. Então, foi um jogo bem pegado ali. E o Cruzeiro conseguiu sair com a vitória. E isso daí ajudou a gente, né? Caso o Flamengo conseguisse essa vitória, viraria líder novamente. E com essa derrota aí, o Flamengo permaneceu com 14 pontos e o Palmeiras 16, líder tranquilo aí do Brasileirão. Espero que continue nessa sequência, né, nesse foco aí, e o Palmeiras consiga, quem sabe, esse título do Brasileiro em 2025. Próximo jogo aí, falando sobre o Brasileirão, próximo jogo do Palmeiras é contra o São Paulo. Vai ser o mando do Palmeiras, mas provavelmente não vai ser no Allianz Parque, devido a um show. Então, o jogo provavelmente vai ser na Arena Barueri, mas durante essa semana eu trago a informação para vocês. Vamos ver o que vai surgir, né, de notícias a respeito do jogo contra o São Paulo. E o próximo jogo aí, virando a chave, virando a página aí, Palmeiras e Cerro Porteño e Palmeiras, Libertadores. Palmeiras então vai para o Paraguai aí quarta-feira, o jogo vai ser às 9h30 da noite. Se eu não me engano, vai ser transmissão pela Globo e pela Paramount. Vou ficar de olho nessa questão aí, porque sempre tem trocas dessas transmissões. Então, o Palmeiras aí vai jogar 9h30 na quarta-feira, lá no Paraguai, jogo complicadíssimo, mas o Palmeiras tem uma larga vantagem, né, referente a esse confronto. O Palmeiras já enfrentou o Cerro Porteño várias vezes na Libertadores, já conseguiu, se eu não me engano, 9 vitórias, teve 3 ou 4 empates, e perdeu apenas 2 vezes. Então o Palmeiras tem uma larga vantagem aí contra o Cerro Porteño, e espero que consiga uma vitória importante fora de casa também, para se manter 100% na Libertadores. Uma coisa importante aí para esse jogo de quarta-feira: Marcos Rocha está de volta ao elenco, então já está disponível aí para o Abel Ferreira. O Veiga também já está disponível, o Mike, o Murilo, o Maurício. Então todos os jogadores já estão disponíveis. Somente o Bruno Rodrigues aí está treinando com bola, mas ainda não foi liberado pelo departamento médico para poder jogar, né? Então é um jogador aí que está prevista a volta dele entre dia 15 a 20 desse mês de maio. E o único jogador que está no departamento médico atualmente é o Mikael aí, que teve uma entorse no tornozelo, então vai ficar fazendo ainda tratamento e provavelmente vai estar disponível aí, quem sabe, daqui uma semana. Eu acredito muito que ele deve voltar, assim, depois desse fim de semana aí. Acho que o Mikael já vai estar à disposição, e o Palmeiras limpando realmente o seu departamento médico, sem nenhum jogador aí
é uma coisa muito boa, principalmente visando aí o resto dos campeonatos, né? São vários campeonatos que o Palmeiras está disputando aí ao mesmo tempo. E no meio do ano tem o Super Mundial, dia 15 de junho começa o Super Mundial, então o Palmeiras tendo o elenco 100% à disposição do Abel Ferreira é muito melhor e espero que dê tudo certo. E quem sabe pode vir também reforço para a disputa do Super Mundial, né? Lembrando que a janela abre, se eu não me engano, 10 dias antes do campeonato, para poder fazer toda a burocracia ali e quem sabe contratar algum jogador para a disputa do Super Mundial. E depois dessa abertura, dessa pré-janela aí só para quem participar do Super Mundial, vai abrir a janela no meio do ano, normalmente para todos os times aí do planeta. Então vamos ficar de olho, vamos ver se vai vir algum reforço para o Super Mundial. E se tratando desse assunto, né, falando de Super Mundial aí, teve um super astro falando a respeito desse campeonato e dizendo que o time deles não está no mesmo nível dos outros times do grupo. Eu falo do Sérgio Busquets, esse mesmo aí, ex-jogador do Barcelona, hoje joga no Miami, no Inter de Miami aí, né, junto com Messi e companhia. Então é um jogador aí que falou que o nível de futebol deles, no nível do grupo ali, não é o mesmo, né, ele não compara igual os outros do grupo, que conta com o Palmeiras, Al Ahly e o Porto, né? Porto de Portugal. Então, eles estão tá praticamente tirando dele da reta. Tá falando que o time não é tão competitivo para essa competição. Então, eles estão tentando tirar o foco deles, né? Principalmente pelo campeonato ser nos Estados Unidos. Então, os holofotes sempre vão estar voltados, principalmente neles, que tem muitos astros. Então, ele tá tentando tirar um pouco dele da reta, falando assim, se caso perderem, né, se caso não conseguirem a classificação, pelo menos ele falou antes, já deixou avisado, falando que não era o mesmo nível dos outros times do grupo. As palavras do Sérgio Busquets foi a seguinte: é claro que não estamos no nível para competir no Super Mundial de Clubes, mas vamos tentar competir no grupo, pensar jogo a jogo, lutar e, com sorte, avançar para a próxima fase, embora seja difícil. Então essas foram as palavras aí do Sérgio Busquets. Vamos ver. Ele tá tirando dele da reta ali, mas eu acho que vai ser uma competição muito interessante, muito boa. E espero que o Palmeiras esteja 100%, né? Que a gente consiga aproveitar o máximo possível dos nossos atletas aí. E se o Palmeiras conseguir uma classificação para as oitavas de final, vai conseguir muito dinheiro dentro dessa competição. Eu já trouxe alguns vídeos passados aí falando que chega em torno a 100 milhões de reais. Então é uma coisa como se fosse campeão aí brasileiro, campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, só que sem ser campeão, né? Conseguindo avançar só de fase ali. E isso daí é uma coisa muito boa, não só para o Palmeiras também, né? Mas para os outros times brasileiros que vão estar nessa competição. Tem o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo, né, que estão também nessa competição. Vamos ver como vai ser o desempenho dos times brasileiros e espero que o Palmeiras consiga avançar e quem sabe, né, poder sonhar um pouco mais alto aí nesse Super Mundial. Para você que permaneceu aí no vídeo, deixa aquele like, se inscreve, ajuda a gente. Bora pra cima, falta pouquinho para chegar nos 1000 inscritos, pessoal. Conto com a colaboração de vocês, divulga para mais palmeirenses aí. Amanhã eu trago mais informações do Verdão, se tiver notícia aí de contratações, né? O Palmeiras está de olho. Goleiro, lateral direito e lateral esquerdo. Então o Palmeiras está de olho nessas peças pontuais aí, principalmente visando o Super Mundial. Se aparecer mais alguma informação, eu trago para vocês. Até amanhã. Falou, galera!